As 7 maravilhas do mundo antigo eram construções tão incríveis que ficaram conhecidas como 7 maravilhas do mundo antigo. Acho que deu pra entender, né? Hoje vamos ver quais eram elas e o que restou de cada uma. Eu ia falar isso! Cara, insuportável! A última delas, na minha opinião, é a mais incrível. Eu sou o Alberto Viçoso e você está assistindo ao Vegetando. Hoje vou apresentar coisas tão maravilhosas que em troca delas, você pode deixar aquela curtida generosa, não é mesmo? E claro, se você não for inscrito no canal, se inscrete. É só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo. Aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo. O ser humano é um animal incrível que tem um potencial extraordinário para a arte e construções. Borbagato. Tá, às vezes erra mesmo. A lista das 7 maravilhas foi criada pelo poeta e escritor grego Antípatro de Sidon, no século II a.C. Ele considerou o tamanho, beleza, riqueza e a magnitude das obras para que pudessem entrar nesta lista. A Grande Pirâmide! A primeira dessa lista é a Pirâmide de Quéops, também conhecida como Grande Pirâmide de Gizé, pois ela fica na necrópole de Gizé junto com outras menores. Ao contrário do que muitos acham, não são as 3 principais pirâmides do Egito que estão nessa lista, não. Só a maior delas, que é a do faraó Quéops. Ela foi construída em 2560 a.C., ou seja, hoje a gente, em 2020, está mais perto do dia que Jesus nasceu do que quando essa pirâmide foi construída. É o quê? Quando ela foi feita, ela era bem diferente da forma que nós conhecemos nos dias de hoje. Ela era coberta por pedras polidas brancas e tinha uma ponta de ouro. Essa é a mais antiga de todas as 7 maravilhas do mundo e a única que existe até hoje. Eu fiz um programa inteiro falando sobre as pirâmides do Egito, que ficou top. Clica no card aqui em cima e assiste lá depois. Vai, faz essa aí pra Jesus ver. Estátua de Zeus! A estátua de Zeus, o rei dos deuses, o mais poderoso e venerado pelos gregos, tinha 13 metros de altura. Ela era feita de marfim e ouro e decorada com pedras preciosas. Foi feita pelo escultor grego Fídias por volta de 435 a.C. Essa estátua ficava em Olímpia, na Grécia, que também é a cidade berço das Olimpíadas. Ele segurava um cetro com uma águia na mão esquerda e a estátua da deusa Nice na mão direita. Essa deusa em grego chamada Nike, e é a deusa da vitória, e foi ela que inspirou a marca esportiva Nike. A estátua era tão incrível que o imperador Calígula tentou roubá-la. Imagina você tentar roubar uma estátua, que cara doido. Depois, por conta das guerras, ela foi levada até Constantinopla, onde foi desmontada. Ou foi destruída por um incêndio, pois parte de dentro dela era feita de madeira. Existem essas duas versões aí. Vamos ver aqui o templo de Zeus, o que sobrou dele hoje. Ó. A gente pega aqui o bonequinho. Pega o bonequinho aqui e joga. Toma, caiu. Beleza. Ó, esse aqui é o templo de Zeus, que fica hoje na Grécia. Ou é pelo menos o que restou dele. Olha só as colunas e tal. E aqui a estátua de Zeus ficava aqui, em algum lugar, que não tem mais como saber realmente, porque já tá tudo detonado, né? Olha aqui, gente, olha só quanta pedra. É o que sobrou, né? Pedra resiste ao tempo. Corpos não resistem ao tempo. Lembre-se disso. É isso aqui, pronto, visitamos, né? Que bonito. Ó, pôr do sol, ou nascer do sol, porque eu não sei, né? Não tem como a gente saber realmente. Templo de Ártemis! O templo de Ártemis era o maior templo da antiguidade. Ele foi construído em homenagem à deusa grega Ártemis, deusa da caça e dos animais selvagens. Miau! Ficava na cidade de Éfeso, na Grécia Antiga, onde hoje é a Turquia. Foi construído no ano de 550 a.C. Ele possuía 127 colunas de mármore com 20 metros de altura cada. No ano de 356 a.C., ele foi destruído em um famoso incêndio criminoso feito por Heróstrato, que fez isso. Ó, se liga no motivo! Só porque queria que o seu nome ficasse marcado na história. Maluco doido! Sai daqui!
Ele foi condenado à morte e seu nome foi proibido de ser citado, mas, aparentemente, ele acabou tendo sucesso. Nesse mesmo ano nasceu Alexandre o Grande, que mais pra frente se ofereceu a pagar pela reconstrução do templo, mas os moradores de Éfeso recusaram a oferta. Já no ano de 323 a.C., quando Alexandre morreu, os cidadãos pagaram uma reconstrução com seu próprio dinheiro suado. E esse novo templo durou então mais de 600 anos. Porém, em 269 depois de Cristo, o templo foi destruído e saqueado pelos godos. Depois disso, os restos dele provavelmente sucumbiram por conta de terremotos. Aqui tá o templo de Ártemis. Esse aqui, ó, a gente tá vendo aqui, fica na cidade de Éfeso. Éfeso, tá vendo? Cidade de Éfeso. A gente pode afastar, olha só que longe que a gente tá. E aí nós aproxima e vamos jogar o rapazinho amarelo lá e vamos ver o que é que sobrou. Pedra realmente. Ah, isso aqui é muito legal, olha só. Reconstruíram uma coluna daquela 127. Tem uma que foi refeita. Bacana, né? Deixa eu ver aqui umas imagens melhor, porque essa imagem foi bem bosta! Aqui, olha que legal. Reconstruíram a coluna ali de pé. Olha só que bacana. Tá aqui. Tem uma coluna ainda lá. Se você for lá hoje, tem lá. O que esse homem tá fazendo? Por isso que ele tá arrumando aqui as pedras. Ele tá juntando. Tá brincando de leve com as pedras. Olha, ele que tá fazendo esse monte novo aqui. Legal, deixa a polícia chegar. Você vê o que vai acontecer com você. Corre, homem! Você foi flagrado! Mausoléu de Halicarnasso. Como fala? Halicarnasso. O H é difícil, né? O mausoléu de Halicarnasso é provavelmente a menos conhecida entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Ele foi construído em 351 a.C. na cidade de Halicarnasso, na Grécia Antiga, atual Bodrum, na Turquia. Foi construído para o governador Mausolо e era tão grandioso que se tornou um ponto turístico. Ele era feito de mármore, com detalhes em ouro, com 45 metros de altura e dezenas de estátuas ao seu redor, contando histórias de batalhas. Ele resistiu bravamente aos anos, porém veio abaixo no ano de 1494, depois de uma série de terremotos. Triste. As tumbas passaram a ser chamadas de mausoléu justamente por causa dessa tumba do Mausolо, porque era tão grande. E aí mausoléu, sacou? Do mausoléu de Halicarnasso, que fica aqui nessa cidade de Bodrum, hoje em dia, né, na Turquia. Vamos lá. Cliquei aqui, vamos. Bacana, tô vendo bastante coisa aqui nessa escuridão. Eu não queria visitar de noite, queria visitar de dia. Aqui, ó. Isso é o que sobrou. Sobraram algumas pedras, ó. Viu? Deixaram aqui, sobrou só umas pedras mesmo. Mas se você quiser ir lá, ainda pode ir lá, tá? Vai lá, ó, tem aqui um ralo, uma coisa, buraco. Ó. Mausolus Unmizarodas. Bacana, ó. É isso aqui que sobrou, tá bom? Beijo. Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes era uma estátua de 33 metros de altura feita de bronze do deus Hélios. Ele chamava Hélios porque ele tinha a voz de quem respirou gás hélio? Cara, pelo amor de Jesus Cristo, que piadinha tosca foi essa? Ah, foi boa, vai. Desculpa. O deus Hélios, que era o titã deus do sol na mitologia grega. Ele ficava na entrada do porto da cidade de Rhodes, segurando uma tocha na mão direita que servia como um farol para as embarcações que tinham que passar por entre as suas pernas para aportar. Apesar de haver algumas dúvidas sobre onde ficava realmente essa estátua. Foi construída em 280 a.C. e destruída por um terremoto em 226 a.C. Durou só 54 anos. Depois disso, suas pernas e os restos caídos eram tão incríveis que seguiram sendo um ponto turístico durante mais de 800 anos. Até que um dia, o califa árabe Muawiyah I capturou, derreteu e vendeu a estátua. Ó, o Colosso de Rhodes, ele ficava aqui, ó. Aqui tá errado, tá? O Google Maps tá errado. Ele falou que é aqui, mas não é. Aqui, sei lá que diabo que os caras fizeram uma coisinha do homem preto aqui. Ele ficava aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui que é a entrada do porto. Tá vendo? Não é tão grande, essa é uma coisa que você fala, nossa, que coisa enorme, né? Quando eu imaginava na minha cabeça era uma coisa gigantesca. Eu falava, meu Deus, não, é grande, mas é aqui, ó. Tá, então vamos jogar o menininho lá. Vai, garotinho amarelo. Ui, vamos ver como é que tá. Então ficava aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a entrada de um porto, a entrada aqui, os navios passam, tudo, ó, o navio passou. E hoje o que sobrou foi mesmo isso aqui, ó. Teoricamente, ficava aqui.
Uma perna dele ficava aqui, onde tem esse símbolo na anarquia, onde tem esse bichinho aqui, que eu realmente não consigo saber que animal que é, que eu desconheço, assim, desse animal, realmente. É um animal estátua, do gênero estátua mesmo. Ele é verde, como todas as estátuas dessa raça. E lá do outro lado, ó, tem outro bichinho igual a ele. Ó. Aqui, tá ruim de ver, né? Tá ruim de ver, mas acredita que tá. Tá aqui, ó. Tem outro, ó, aqui, ó. Tem outro bichinho desse aqui. E aí, teoricamente, ficava um pé do colosso aqui, outro pé aqui. E ele ficava assim, você olhava e falava assim, ó. Nossa, que colosso enorme. Você olhava assim de baixo pra cima e via só os badalos pendurados. Mentira, gente, não fizeram. Farol de Alexandria. O farol de Alexandria foi um farol construído entre 284 e 246 a.C. pelo rei Ptolomaico na cidade de Alexandria, na ilha de Faros. Ele tinha 137 metros de altura, era feito de mármore e tinha um conjunto de espelhos que refletia a luz das chamas a uma distância de até 50 quilômetros. Foi uma das maravilhas que durou mais tempo, mas após ter sido danificado por diversos terremotos, no ano de 1480 ele finalmente sumiu quando foi construída uma fortaleza no seu lugar. Bom, já o farol de Alexandria, que é na cidade de Alexandria, né? Que olha que coisa doida. Ele era até meio que perto da pirâmide de Quéops, olha só. A outra maravilha do mundo, que é a pirâmide, e aqui o farol. Perto, né? Longe, bagarai. Mas vamos lá, a gente vai se aproximando aqui do farol, ó. E aí diz que ficava aqui, ó. Bem nesse pedacinho aqui, tá vendo, ó? Lighthouse of Alexandria. E aí, como eu sou uma pessoa limitada, não sei se eu que não consigo jogar o bonequinho aqui, ou se realmente o pessoal do Google nunca foi até lá. Talvez seja isso também, né? Mas é aqui que diz que ficava o farol de Alexandria. Bem nessa parte aqui, na entrada desse grande espaço de água, chamado porto. Então é isso, tá bom? Se vocês quiserem visitar lá, ó, fica à vontade. Mas aqui, olha só, se tiver com fome, ó, isso aqui, aí você pode comer aqui. Que diabo que é isso aqui? Nada a ver. Nada a ver comer ali, morto, embaixo d'água. Jardins suspensos da Babilônia. Finalmente chegamos à última das 7 maravilhas, os jardins suspensos da Babilônia. Essa é a única das maravilhas que existe a dúvida se de fato existiu ou não, pois não encontraram informações sobre esse jardim nos registros babilônicos, né? Os jardins da Babilônia não tem registros babilônicos, então. Mas ele teria sido construído a mando do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e foi um presente que ele deu à sua esposa amada, Amitis, que dizia sentir falta da sua terra natal, onde tinham belas florestas. O jardim teria sido construído no século 6 a.C., e os registros dizem que era uma das obras mais belas já feitas pelo ser humano. Ele tinha 6 terraços com jardins botânicos, árvores frutíferas e esculturas de deuses, além de cascatas e piscinas que eram irrigadas por meio de um sistema fluvial que foi construído especialmente para isso. E não para por aí. Tudo isso sustentado em colunas de até 100 metros de altura. Mais recentemente, os estudiosos descobriram que a possível razão de não se ter informações corretas é porque o jardim original pode ter sido, na verdade, construído pelo rei assírio Senaqueribe, em sua capital, Nínive, sobre o rio Tigre, próximo à cidade de Mossul, no Iraque. Pois é, minha gente, o ser humano está nesse planeta em que nós vivemos há muito tempo. E essa lista serve para vermos que, apesar de não terem smartphones de última geração nem Wi-Fi, os antigos também possuíam outros modos de passar o tempo e se eternizar. Hoje, provavelmente, nós não construiremos pirâmides nem estátuas gigantes, mas quem sabe você pode criar um aplicativo que daqui a 1000 anos será lembrado como um fóssil da internet. Obrigado por ter assistido, nos vemos na semana que vem com mais um Vegetando.